nome é Maria Aparecida, curso Matemática, sou no terceiro período e vou apresentar aqui o meu trabalho sobre geometria espacial. Eu criei um trabalho sobre os sólidos geométricos, poliedros e não poliedros. Na introdução aqui fala sobre os sólidos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais que possuem largura, comprimento, altura e podem ser classificados entre poliedros e não poliedros. Os não poliedros são corpos redondos. Os elementos principais de um poliedro são as faces, arestas e vértices. Cada poliedro possui sua representação espacial e sua representação planificada, que é a planificação de sólido geométrico. Os nomes dos sólidos geométricos são dados, geralmente, a partir de sua característica determinante, seja em relação ao número de faces que o compõem, seja como referência a objetos conhecidos no cotidiano. Os poliedros são compostos por três elementos fundamentais. São as faces, que é cada um dos lados do sólido, as arestas, que são os segmentos de reta que unem os lados do sólido, e os vértices, que são pontos da união das arestas. Aqui eu coloquei alguns exemplos de poliedros, Aqui a gente pode perceber que tem os poliedros e os não poliedros, Que aqui o paralelepípedo é um poliedro, A pirâmide, o prisma, a pirâmide triangular, a pirâmide hexagonal, o cubo e aqui o cone, o cilindro e a esfera são os não poliedros. Aqui mostra identificando o que é face, o que é aresta e o que é vértice, Essa parte aqui, amarela, são as faces do poliedro. Aqui o ponto que liga ao outro, que é a aresta. E cada pontinho desse aqui representa o vértice dos poliedros. A classificação dos poliedros está relacionada ao número de lados e ao polígono de sua base. Os sólidos mais comuns trabalhados na geometria são sólidos regulares. Aqui eu propus uma atividade em sala de aula que é levar com que os alunos possam compreender a importância dos sólidos geométricos no cotidiano, perceber os objetos na natureza, ao nosso redor, e também as características dos elementos. E aqui é uma atividade geralmente que ela é indicada para o sexto e sétimo ano do ensino fundamental. Uma aula, assim, 2 aulas de 50 minutos, creio que é necessário, É claro que às vezes ainda fica alguma dúvida, dúvida de algum aluno, Que dentro de uma sala de aula sempre tem, uns alunos que são mais lentos, às vezes para pegar uma determinada atividade. Aqui eu incluí, aos alunos que eles trouxessem o material para dentro da sala, para a gente formar os poliedros, palitos de picolé ou de dente, uma moeda, para formar esfera, barbante, cola, cartolina, tesoura, caderno, lápis, borracha, e etc. São inúmeras ferramentas que a gente pode formar os poliedros. E a partir daqui no desenvolvimento, eu pedi que eles formassem, Primeiramente eu expliquei para cada um deles o objetivo dos poliedros, para que são feitos os poliedros, Pedi que eles observassem dentro da própria sala de aula, os poliedros que existiam dentro da própria sala de aula, e que eles me indicassem, mostrassem para mim, E aqui na avaliação eu pedi eles também que eles formassem grupos, e confeccionassem uma tabela, Uma tabela como essa aqui, Uma tabela como essa para perceber se eles entenderam sobre a explicação dos poliedros. Eu pedi que eles confeccionassem essa tabela para que eles colocassem o nome, o número de faces, arestas, base, e por aí, sobre os poliedros. E também eu passei
mais uma atividade, né? Eles colocar o nome dos poliedros, né? Aqui, né? Para eles escrever aqui, utilizar aqui o que era poliedro, o que era corpo redondo, prisma, né? E aqui também eu pedi eles para que preenchesse essa cruzadinha com os nomes dos poliedros, né? No final dessas atividades, eu ainda percebi alguns, né, que tiveram assim algumas dificuldades e, expliquei, né, de uma forma mais clara, né, pedi também a alguns alunos que compreenderam direitinho, né, sobre os poliedros e não poliedros, para que ajudassem os outros, né, com as dificuldades, pedir para que eles também, do trajeto da casa deles para a escola, que eles fossem também fazer, né, copiar, escrever para mim, né, no caderno, quais são os poliedros que eles encontraram, né, ao longo do caminho, e eles iam identificar, ali eles iam identificar que os poliedros, eles têm ao nosso redor, né? Onde a gente passa, a gente vê um tipo de poliedros diferentes, né? E ao confeccionar os poliedros ali, eles perceberam, né? Entenderam mais o que eram as arestas, né? As faces, né? E também eles perceberam também o que era vértice. Esse é o meu trabalho, né? Um trabalho assim que é levado para a sala de aula. Eu creio que quando é um trabalho feito, quando os alunos eles fazem aquilo no concreto, né, criam o próprio poliedro, eles entendem melhor sobre para que serve, sobre o que é aresta, para que é aresta, né, eles veem a importância que tem, né, da atividade em grupo.